Tasha, bom dia, um beijo grande a todos por aí, enfim. Teremos aqui no Maracanã amanhã essa decisão entre Flamengo e Cruzeiro. O primeiro jogo ficou em 1-1 no Mineirão e agora os dois times trouxeram um empate para cá para definir. Uma vitória magra basta para qualquer lado. A vantagem do Flamengo, neste caso, é decidir em casa, ter mais de 60 mil rubro-negros a seu favor, ingressos esgotados para amanhã. Vai estar fervendo por enquanto, tranquilo, quente, só o ambiente mesmo. Alô, Jailson, não precisa trazer aquele casaco para o Rio de Janeiro não, fica tranquilo. O clima está bem ao seu gosto, aquele calorzinho batendo. Vamos ver como é que vai ser esse calor da torcida rubro-negra amanhã para cima do Cruzeiro no Maracanã. Flamengo em treinamento no Ninho do Urubu, se preparando, conseguiu a belíssima goleada de 5-1 sobre o Mirassol no último fim de semana. Eleva o moral, né? O time chega de peito bastante estufado, confiante até para realizar jogadas, enfim, mudou bastante a chave que tinha pouco antes do confronto com o Cruzeiro pela Libertadores, então vai chegar bastante confiante, com jogadores mais recuperados, né, fisicamente em melhor estado, como o Paquetá, por exemplo, ganhando cada vez mais minutagens e ao mesmo ponto segurando um pouquinho a Arrascaeta, não deixando ele estourar tanto assim, o Jorginho, veteranos, enfim, fez a dosagem o Leonardo Jardim, que agora é um Flamengo diferente, com ideias de jogadores, ideias do treinador, de parte a parte, retomando bastante do perfil e do espírito de 2025. Bruno Henrique sofreu aquela pancada do Matheus Henrique no primeiro jogo, o Flamengo reclamou bastante de cartão vermelho, não aconteceu, ficou fora do jogo contra o Mirassol, mas deve estar disponível para essa partida. Fica a questão, vai Bruno Henrique, que deu certo no Mineirão, ou vai o Pedro, que anda numa fase bastante iluminada, tem 24 gols na atual temporada, 14 pelo Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Cruzeiro do Arthur Jorge também venceu no fim de semana, fora de casa, poupou os jogadores, enfim, vai estar bem renovado para essa partida também. E o Fagner e o Lucas Romero vão poder voltar, foram peças suspensas no jogo no Mineirão. A gente espera um grandioso confronto aqui no Maracanã. É aquele confronto, Natasha, que dá aquela pena, né? Pelo menos um vai ficar pelo meio do caminho. Podia ser aquele confronto um pouquinho mais à frente, mas a Libertadores apresentou esse choque logo nas oitavas de final. Vamos ver como é que vai ser. A gente vai estar aqui amanhã para conferir tudinho no Maracanã para esse grande Flamengo e Cruzeiro. 21h30, decisão para quem vai às quartas de final da Conmebol Libertadores. Flamengo, porque tem postagem aqui do Rodrigo Matos explicando como se deu essa reviravolta do Flamengo. Tentou contratações midiáticas, teve vazamento, o time estava jogando mal, não sei o quê. E aí, tempo para treinar e aí deu-se a reviravolta, como mostra a postagem do Rodrigo. Conta pra gente, Rodrigo. O que aconteceu não foi que às vezes a gente fala lavagem de roupa suja nem nada e tal, mas a partir de uma mini turbulência que teve ali a partir do empate contra o São Paulo e Inter, uma turbulência, né? Os próprios jogadores saíram do jogo dizendo que que precisava mudar a maneira de jogar e tal. Teve uma análise interna com várias conversas individuais de direção, jogador, técnico, para avaliar o que estava errado. E aí teve uma avaliação de várias coisas que estavam erradas. Uma delas foi essas tentativas de contratação aí, Luiz Henrique e Almada, que só acabaram um pouco antes do jogo contra o Vitória, né? Vamos lembrar, o Luiz Henrique flopou na sexta-feira, no domingo o Flamengo jogou contra o Vitória, mas que foram conduzidas, a própria análise da própria diretoria, que foram conduzidas de uma forma que prejudicou o próprio elenco, porque esse elenco ficava... O Leonardo Jardim falava publicamente numa coletiva, isso foi uma avaliação de um erro do técnico, que o time precisava de um meia, sendo que tinha o Arrascaeta, o Carrascal, o Lino, que também joga nessa posição, e o Paquetá, que também joga nessa posição. E aí, como é que o jogador fica nessa sentido? Vai ser, agora já não sirvo mais? E a mesma coisa para os pontas ali, né? Plata e Luiz Araújo, que jogavam pela direita, que era a tentativa de contratação do Luiz Henrique. Então, teve uma avaliação que isso foi um erro da condução desse negócio todo midiático, acabaram que as duas negociações deram errados. Teve a avaliação de que o Leonardo Jardim errou em algumas coletivas, essa falando do meia. Também uma coisa que ele falou sobre o Jorginho, que quando o repórter perguntou, ele meio que admitiu que o Jorginho não estava numa boa fase. E teve uma avaliação de que precisava de ajustes também dos jogadores.
E, inclusive táticos, né? O Flamengo mudou um pouco, não foi muito, assim, não foi uma grande revolução, mas passou um time ser um time que tenta controlar mais a bola, e foi uma coisa ali meio fruto de conversas entre os jogadores. O Leonardo Jardim teve a sensibilidade de se adaptar a isso. Muito, sabe quando o time está em crise, fica muita conversa em CT e todo mundo meio de mau humor, e aí cria uns pequenos atritos? Foi, digamos assim, uma conversa geral para lidar com isso e admitir todos os erros que estavam acontecendo do processo da diretoria até os jogadores. E aí teve uma melhoria. Não significa que a temporada vai ser necessariamente vitoriosa, mas teve um ajuste de rota que pelo menos torna o Flamengo um time mais assertivo para jogar bem, e vai jogar, disputar a vaga agora contra o Cruzeiro. Vamos ver, mas teve esse trabalho durante o período aí de descanso, né, da Copa do Brasil, porque o Flamengo tinha sido eliminado. Sim, nesse bolo todo que o Rodrigo falou sobre a retomada do Flamengo, quem retomou foi o Carrascal. Ele estava lá muito por baixo, né, depois de tudo que aconteceu, expulsão contra o Palmeiras, não sei o quê. E aí reagiu. E nos últimos jogos jogou muito, inclusive, né, Arnaldo? Não só ele jogou bem desde a entrada no Mineirão, né? E jogou muito em Mirassol. E o Luiz Araújo, que eram justamente os dois ameaçados por Almada e Luiz Henrique. Isso aí não serve. Manda esses dois embora. Tá? Eles são jogadores ainda jovens, interessantes, versáteis e que podem ajudar bastante, né? Então, nesse momento em que o Flamengo reveza alguns jogadores na frente dupla, e talvez tenha que fazer isso nesses jogos com o Cruzeiro, são jogos no plural, né? Jogo da volta da Libertadores e jogo já no sábado no Mineirão pelo Brasileiro. São dois jogadores bem importantes, que resgatados não são tão desequilibrantes, talvez, como o Luiz Henrique e Almada, mas eu acho que o Flamengo já tinha... Essa é uma das questões da matéria do Rodrigo. O Flamengo já tinha gente em casa, né? Gente no elenco para ajudar. Não precisava demonstrar força e rasgar no mercado e sair contratando jogador por 40 milhões de euros de novo. Para mim, seria um devaneio, na minha visão. E agora eles já deram a resposta antes mesmo da partida de volta na eliminatória com o Cruzeiro, né? O jogaço de quarta-feira, hein? Wagner Love estará lá, vamos ter live no Maraca. Que moral, jogaço, hein, Luga? Flamengo e Cruzeiro? Não, é jogo aberto igual. Caraca, na minha opinião também jogo aberto. Tá bem, tá forte. A última impressão do Cruzeiro foi boa, do Flamengo... O craque Amoroso acho que não vai ser jogo para ele, mas ele já falou que ele já cravou. O Flamengo leva uma grande baseado no 5x1 de ontem? Eu acho que o Cruzeiro tá... Não só baseado no 5x1, mas eu acho que o Flamengo é favorito na casa do Maracanã. Favorito mas sim, mas muito menos... É um favoritismo sutil. Não sei, viu, Plirra? Eu acho que a bagagem do Flamengo nas Libertadores, né, são jogos importantes no momento que o Flamengo precisa do resultado, ele consegue reverter. Eu acho que o mais difícil foi não ter perdido no Mineirão. E aí você leva uma vantagem jogou pro até Maracanã. melhor que o Cruzeiro. No final. Você leva pro Maracanã uma chance, diante da sua torcida, né, sua imensa torcida rubro-negra, a chance de classificar e de fazer um bom jogo, que depois no domingo já pega o Cruzeiro de novo no Brasileirão. Mas se o Cruzeiro ganha lá também não é nenhum absurdo assim, ninguém né? duvida que o Flamengo tem uma bagagem, que tem jogadores, mas o momento do Cruzeiro é o melhor dos últimos... Não, jogaço. Hoje, a semana, há 15 dias. Tu pega a Está situação... no momento perfeito para fazer uma grande vitória histórica, Pega a né? situação do Cruzeiro aí, a meses antes da Copa. Não, e o momento... O time é ruim, o time é bom, o time tem qualidade. E o momento do Cruzeiro é ideal. Mas o momento do Flamengo é bom também, pô. Praticamente, vamos colocar assim, líder do Campeonato Brasileiro. Eu falo que um jogo muito líder do igual, Campeonato Brasileiro. Se você for pegar... Por isso que a gente tá falando que vai ser um grande jogo. Vai ser um excelente O jogo. Flamengo é tão forte que os dois melhores jogadores nessa goleada de ontem, o Carrascal e o Pedro, ficaram no banco no jogo de Belo Horizonte. É aquilo que eu falo, quando você tem um elenco como tem Palmeiras, como tem Flamengo, como tem Cruzeiro, né, a obrigação desses jogadores é crescer e fazer jogos, né, importantes e você brigar pelo título sempre, entendeu? Agora você tem, né, a facilidade, né, de botar um Pedro no banco e ele entra e faz 2 gols. Pô,
Não é qualquer time Agora, que tem Pedro esse no privilégio. banco, na quarta-feira, Pedro titular, né, Bim? Ah, se eu fosse o treinador, Imagina eu Flamengo, colocaria ele como Corinthians titular. y Palmeiras fuera de Libertadores. Esa es la única alegría, ¿no? San Paulino, ¿no? Claro, mas pra empresa... É a única alegria Mas aí é que tá, Luca. É? Pra empresa é uma tragédia. É? Se os 3 ficarem fora... Es verdad que soy jornalista ahora. Es verdad que soy jornalista. Perdón. Es que sí de eso. Escolhe um dos 3 pra cair fora, vai. Es que sí de eso. No, pero es bien probable. Son difíciles para os três. Provável não, né? Difícil para os três. Ou seja, está aberto. Está aberto. Talvez Tá aberto para os um três. dos 3 ficar fora. Os 3 é muito difícil. No, falei Eu acho que vou passar os 3, Luca. A ver, como San Paulino temos que falar de uma coisa, né? Como não podemos falar de São Paulo, temos que falar de alguma coisa. Pedro titular? Mas se Palmeiras ou Flamengo saem, os outros times já dão uma... Dá uma crescida. já é, porque ultimamente a gente tem... Ah, não, visto lógico. Você Não. já imaginou? Essas duas Não, se ia equipes cair, Sim, todo mundo é favorito. Aí todo mundo vira Luca, favorito. presta atenção nesse Não. cenário, Love, presta atenção nesse cenário. Até Rivadavia vira favorito. Flamengo e Palmeiras eliminados na quarta. Imagina como é que o corintiano vai pra Neoquímica Arena na Nossa quinta. Senhora. aí E daí o caminho escancara. Claro. Se iria passar de 45, o negócio vai ficar em cima do teto, assistindo o jogo. Não, é muita coisa. Memphis renovou. Dos 2 cair na quarta é loucura. Deixa pra lá. Ô, Pia, eu acho que no jogo do Maracanã eu colocaria o Pedro como titular. Assim. Eu entendi o Bruno Henrique jogar como titular no Mineirão, até por profundidade, pressão, aquela coisa que o Léo Jardim gosta. Mas o time do Cruzeiro é um time que joga, ok. Mas o Flamengo é um cara que é o protagonista, é o que vai propor jogo, é o que vai jogar no campo de ataque. Você ter o Pedro ali pra mais perto do gol, um finalizador, um cara que segura a bola, entrega. E ele, Sí, el menos metros resolve mais que... ele não vai te dar intensidade de marcação, menos de metro ele pressão. resolve, né? Mas, pô, pra definir jogo, Mas É essa como o Garner os quando caras- jogava. Se você O coloca Garner não o precisava Plata- menos metro, Márcio mais. Se você coloca o Plata, Samuel Lino pra jogar ao lado dele ali, que os caras conseguem fazer esse tipo de pressão. próprio Arrasca, né? É fácil pro O Love era mais habilidoso, mais finalizador, né? Não, isso eu não falei, eu não falei isso. Não, Márcio, eu não falei. Ele gosta de provocar, hein, Marcos? Não. Jamais. Olha, Não, os dois iam combinar bem. Deixa o meu craque Ah, ia quieto, ser cara. fera, Pô, ia ia ser ser fera. bom, hein? Meu Wagner Deus do céu. comigo ia fazer muito mais gol que Inteligente isso aí. demais, meu Deus, pra jogar. Porque assim, ó, se você supone que pegar... o jogo em Maracanã, o Flamengo vai jogar mais tempo num terço de ataque, né? E aí, obviamente, o Você Pedro... acha? Não, eu acho que o Cruzeiro é o único time que tira a bola do Pode tirar Flamengo a no bola Brasil. isso aí que eu ia É o falar único agora. time. Nem O Palmeiras, time do Cruzeiro nem- consegue tirar a Sim, bola sim, do por isso Flamengo. Vai vir com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Lino, Pedro, Plata. Eu acho. Plata, ou eu não sei, mas eu acho que ainda joga Carrascal. Pô, vai tirar o Plata? Eu acho que joga Carrascal ainda. O Cascal foi exuberante ontem, mas duro tirar o Plata, hein? O eu acho Plata, que vai jogar assim, como o Plata entrega muita coisa taticamente, O melhor jogador do Equador fisicamente. e o melhor da Colômbia. Só É isso porque tem. Só isso tem jogaram o Flamengo. segundo tempo, entraram depois. Entraram Quando, depois. O lateral é bom também, Hein, não? Plirra? Até porque entraram depois, Carrascal e Pedro. Ou seja, joga um pouquinho para se preparar para o jogo importante na quarta. É isso. Minha opinião como treinador seria essa. Aí se ele começa com... Não, mas os dois foram titulares ontem. Sim, não, titular, mas no jogo em relação agora... ao primeiro jogo? Primeiro jogo, é. Aí se ele começa com o Bruno Henrique e Plata, e no banco vai estar Carrascal, Pedro, Paquetá, Luiz Araújo. Everton Paquetá ainda, Araújo. Lucas. dor de cabeça. Tá ruim, problemão. tá sem opção. Meu Deus do céu, cara. Mas não tem jeito, né? Mas olha o meio campo do Cruzeiro. Romero, Gerson, E deve jogar o Zé Lucas. Porque o Matheus Henrique não tá fora. tá fora. Tá, mas o Romero tava suspenso. No primeiro jogo ele não joga. Então, É que jogou Matheus e Gerson, né? Sim. Aí agora joga Romero e Gerson. Romero e Gerson. Sí, Matheus meio Pereira, campo Cruzeiro Pereira. puede tirar a posse de bola. e do lado? Quem será Arroio. que vem? Quem vem do lado? Jogou Arroio e o Wesley, com o primeiro jogo. né? Wesley jogo. e Caio Jorge. Eu não sei se... Será que o Wesley vai ser titular? Então, é boa pergunta. Ou ele vai dar uma Vai de encorpada volta. nesse meio campo? Botar Que já é mais um bom, que já é volante. forte, que já tem possibilidades de superar numericamente al de Flamengo. Pode ser. E aí pode estar Mas lá o jogo. ontem o Wesley não entrou no jogo, né? Não. Então deve ter alguma coisa a ver com a presença dele na Na quarta-feira. quarta-feira. Que também ganhou O um jogador Paquetá não de caberia velocidade. nesse meio-campo, não? Pra, de repente, Então, mas o- fechar um pouquinho daí- aquele mas- meio-campo do Cruzeiro, que é um meio-campo de qualidade. Então, mas você Fazer quer, uma você quer o trinca ali Paquetá com- em que lugar? Mas aí teria que sair o Nino, Vai sair Nino ou o Plata. Não. Não, tem Aí vai Jorginho. sair ou o Carrascal ou o Plata, de repente, quem jogar ali. Não, mas você vai colocar o Paquetá do lado direito. A Copa do Mundo provou que não é o lado do Paquetá.
bota o Arrasca pro lado direito. Que Arrasca do último Vai tempo mexer aí. em 2, 3 funções, é muito mais difícil. Hoje o Paquetá, ele... Mas por que não Paquetá segundo volante? Exato, aí você teria que tirar o Jorginho, no caso. Segundo volante, né? Obviamente. Nós temos pro Paquetá jogar. Claro. Não, senhor. E precisar de mais cara que intensidade, né? Porque A o jogo torcida 1 a 1, Flamengo você precisa ganhar o não jogo. perdoa jogar com 3 volantes dentro de casa, não perdoa. Não perdoa, não. Melhor não regar. A torcida do Flamengo não ia gostar disso. Melhor não é um regar. volante, né, Lugo? O Paquetá não é um jogador, é um jogador que pisa mais dentro da área que o Jorginho. Não, claro, lógico, claro. Fato. Mas aí também ficaria... Teria um poder ofensivo maior. Eu acredito que ficaria também um pouco mais exposto, né? Se joga com Paquetá e Pulgar, por exemplo. Aí mais exposto, aí o meio campo do Cruzeiro pode teria- ganhar. teria mais chance. Superior numérica, posse de bola, fazer correr atrás, perigoso. Jorginho é um meia também que não marca, não é de marcação também, né? Mas a leitura do posiciona, Jorginho, o posicionamento do Jorginho é muito bom, cara. Ah, não, o Jorginho te dá controle de bola o jogo inteiro, cara. Não vai ficar exposto nunca a contra-ataque. Tem essa malandragem italiana, né? Santi, eu tô achando que não vai dar tempo da